Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande para mim cumprimentá-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para fazermos uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e buscar de Ti, Senhor, o sustento para a nossa jornada que nos conduz até o Teu reino. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Nos oriente, nos abençoe, continue nos protegendo e nos guardando e, principalmente, nos mantendo dentre os Teus escolhidos que um dia marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. Suplicamos-te agradecidos essas bênçãos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O estudo de hoje, o ministério de Pedro, lição 6. Atos capítulo 10, verso 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esse aqui é um registro intrigante da experiência de Pedro. Porque esse indivíduo, lamentavelmente, ele custou se desprender dessa forma de preconceito que até então era comum no meio judaico. E principalmente foi transferido para o meio judaico-cristão. As pessoas que vinham do judaísmo, a exemplo de Pedro, principalmente se tratando então de judeus legítimos, aqui não está tratando especificamente de judeus helenistas, que nasceram fora da sua terra, que conviviam, que moravam e ambientavam em outras terras. Nós estamos tratando de um judeu nascido e criado na região da Judéia, e que tinha costumes bem mais arraigados e severos do que os costumes dos cristãos judeus helenitas. E esse tema, dentro dele analisaremos cada detalhe do que esta coluna dorsal do tema da semana, esse texto que acabamos de ler, nos apresenta. Algo realmente fantástico. Muita experiência legal analisaremos aqui dentro. Esse aqui, inclusive, é o ponto onde mostra Pedro naquela visão do lençol, logo após essa visão, onde ele demonstra esse reconhecimento incrível, resultado daquela visão que ele teve do lençol, que daqui a pouco nós mergulharemos nos seus detalhes. Eu diria que aqui foi a extirpação do último ranço de preconceito desse apóstolo, o apóstolo Pedro. Por sinal, nos trará uma série de lições maravilhosas ao desenrolarmos esse tema durante a semana. Segundo tema, em Lida e Jope. Essas duas regiões aqui, aconteceria algumas experiências fantásticas ali. Primeiro que, olhando Atos capítulo 2, verso 42, nós percebemos que Pedro tinha como propósito, ao visitar essas comunidades, o propósito de doutriná-los na palavra do Senhor. Dar estudos bíblicos com objetivos de doutrinação da comunidade cristã. E evidentemente, o propósito evangelístico, de alto nível. Porque evangelismo não é só apresentar as boas novas. Faz parte de um completo evangelismo, tanto semear, quanto colher, quanto conservar essas ilustrações agrárias. Não adianta só semear e muito menos só colher. Se não trabalharmos para conservarmos esse resultado, fica tudo em vão, fica tudo perdido. E não devemos esquecer jamais que essa obra de evangelismo completa, semear, colher e conservar, é obra que temos completa missão em parceria com a divindade. Eu e você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E aqui era justamente o que o Pedro estava procurando fazer em Lida e Jope.
Ao analisarmos Atos capítulo 9, do verso 32 ao 43, nós podemos observar aqui duas grandes experiências que Pedro viveu ali. Coisa maravilhosa. Isso sem falar na que nós vamos entrar logo a seguir, que é a visão do lençol. Mas antes de falar na visão do lençol, ele viveu duas grandes experiências ali, em Lida e Jope. A primeira delas, que temos no verso 32 ao 35, foi a cura de Enéas. Veja, meus amados, esse Enéas já tinha 8 anos que o cara era paraplégico e estava acamado. Olha a situação que estava esse cara. Sem tomar banho de sol, sem convivência social, só a família e alguns amigos que iam ali. Um indivíduo que estava já numa situação deprimente, a forma que ele vinha vivendo. E Pedro entra lá para a honra e glória de Deus e faz igual Jesus fazia. Levanta, arruma sua cama e vai para a batalha, meu amigo. Vamos trabalhar na causa do Senhor. E aquilo honrou e glorificou a Deus de forma maravilhosa. Todos ficaram eletrizados de ver o poder de Deus através da fé de Pedro, exercitando tamanho prodígio. E lá do verso 36 a 43, outro acontecimento mais fantástico ainda. A cura de Enéas foi lá em Lida. Agora, lá em Jope, assim que ele chega lá, ele fica sabendo da morte de uma tal de Tabita, que traduzido, Dorcas. O relato bíblico aponta, entre o verso 36 ao 43, aqui de Atos 9, que eles já tinham preparado o corpo, lavado o corpo dessa mulher que tinha morrido, e ela estava em pleno velório, quando as pessoas ficaram sabendo que Pedro tinha entrado na cidade. E alguns que estavam naquele velório correram para encontrar com Pedro e pediu para que ele apressasse e viesse até ali. E quando ele chega lá no velório, logo as mulheres que estavam ali, e outras pessoas também, e outros homens, rodearam a Pedro e mostrando as roupas que aquela mulher tecia e fazia e distribuía para todos na comunidade, o tanto que ela era missionária, o tanto que ela ia fazer falta para aquela população tão carente que estava ali. E Pedro mergulha em mais uma experiência fantástica. Ele pediu para todo mundo sair, ele se ajoelha, olha para o cadáver e em nome de Cristo pediu que ela se levantasse. E ela abriu os olhos, sentou e olhou para Pedro e percebeu o que estava acontecendo. E volta à vida. E todos glorificaram a Deus de maneira sem igual. Irmãos, isso aí foi o resultado da chuva temporã para plantar a semente do Evangelho, essa chuva do Espírito Santo. Mas para os nossos dias, estamos aguardando a chuva serôdia, que é para colher. Pense só, imagine só, que nível de poder divino estará sendo manifestado através de nós, como instrumentos nas mãos de Deus, diante de todos, para a honra e a glória de Deus e o fechamento dessa obra maravilhosa que está nas nossas mãos, a responsabilidade de fechar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Que Deus abençoe a mim e a você, que estejamos dentre esses que farão parte dessa obra maravilhosa que Deus está contando conosco para concluir com a sua obra, antes que seja tarde demais. Terceiro tema, na casa de Cornélio. Aqui agora, ao estudar o livro de Atos, do capítulo 9, do verso 43 até o capítulo 10, todinho de Atos, meus amados, Pedro ali em Jope, de cara, a gente já vê que ele foi para a casa de um tal Simão Curtidor, que o hospedou na casa dele. Só esse nome, Simão Curtidor, fala muita coisa. Às vezes a gente lendo assim não presta atenção no nível ambiental que esse indivíduo estava enfrentando ali. Meus amados, esse camarada curtia couro de animais. Pensa no cheiro que era a casa desse moço. O
o aroma, em que aroma que Pedro foi dormir. Meus amados, os judeus aprenderam a mexer com couro lá na época do cativeiro egípcio. Eles pegavam a casca do carvalho para preparar a química de mergulhar, de curtir o couro, e usava inclusive uma das técnicas utilizadas na antiguidade para fazer a depilação da pele ou do couro antes de partir para o acabamento final, era utilizar a urina para para facilitar a depilação. Imagine o mau cheiro que era ali. E Pedro não estava nem aí para isso, porque ele queria era um lugar para descansar e seguir a sua viagem. Mas aí nesse lugar acontece o mais inusitado. Ele está lá na parte superior dessa casa, quando ele tem a visão do lençol. Só que uma curiosidade interessante, lá em Cesareia, nós estamos falando de 60 quilômetros de distância de Jope. Olha só, estava lá aquele centurião Cornélio, também tendo uma visão. Os anjos aparecem para ele lá e orientam que ele encaminhasse mensageiros até Pedro, para que Pedro pudesse vir até ele para completar o trabalho que o Espírito Santo já tinha iniciado ali. Aquele moço Cornélio estava vivendo o cristianismo e aguardando apenas a oportunidade de ser batizado, ele, a sua casa, os seus funcionários que também estavam evangelizados ali já. Só de ouvir falar, no pouco que ouviu ali, mas ainda não tinha ninguém habilitado para batizá-los. E o anjo avisa que Pedro estava ali, que era para Pedro vir. Mas Deus já estava com o propósito armado para Pedro acabar de chegar no ponto do doce, né? No ponto da cura também, da consagração cristã, justamente na experiência que ele viveria ali dentro da casa de Cornélio. E Cornélio manda os mensageiros até lá. E enquanto eles chegam lá, 60 quilômetros de distância, não é daqui para ali, né? Pedro também teve a visão do lençol. E na visão do lençol, que é bastante sugestivo no ambiente que ele estava, né? Na casa do Simão, o curtidor, ele vê um monte de animais imundos no lençol. E Deus fala para ele, mata e come, Pedro. Ele, que é isso, Senhor? Eu vou matar animal imundo? O Senhor jamais vai comeria coisa imunda, Senhor? Ele com a consciência pesada por causa daquela história de apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, 3 vezes seguido, né? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Se você me ama, Pedro, então apacenta minhas ovelhas. E ele já achou que era uma prova desse gênero, né? Para provar a idoneidade espiritual dele numa situação daquela. E Pedro, negativo, Senhor, eu não vou matar animal imundo, o Senhor sabe que eu não como nada imundo. E sei que o Senhor não aprova esse tipo de coisa. Ele falou, Pedro, não considere imundo nada que eu purifiquei. Tudo que eu purifiquei está puro. O que você tem que entender, Pedro, é que Daniel 7,17 já falava que animais em profecia são formas de governos, de nações. Então, todas as nações do mundo agora estão purificadas por mim. E porque eles rejeitaram o sacrifício de Cristo. Eles rejeitaram o cristianismo, Pedro. E o mundo gentil agora vai fazer parte da pregação do Evangelho e da administração da igreja. E lá na altura do verso 28, a gente vê que Pedro realmente entendeu isso. E no versículo 34 e 35 também de Atos 10, aonde mostra que Pedro entendeu de forma absoluta essa visão de Daniel 7,17, que animais em profecias são formas de governo. Ele estava tendo uma visão, ele não estava tocando em animais, ele estava tendo uma visão profética, que o significado de animais em profecias seria esse. Animais são formas de governo, formas de nações. Então todas as nações da terra faria parte agora do povo escolhido de Deus. E logo que ele termina essa visão, o Espírito Santo fala claramente para ele, olha que honra. Ele andou com Jesus e agora o próprio Espírito Santo estava ali falando para ele, Pedro, desce que lá na sala chegou 2 mensageiros lá de Cesareia, que é para você ir para lá, para a casa de Cornélio. Eles estão te aguardando por uma cerimônia batismal muito importante. Você vai lá e vai batizar ele. E Pedro desceu e se juntou a esses mensageiros e foram
para Cesareia, 60 quilômetros de distância. E pensa, irmãos, que encontro maravilhoso na hora que Pedro entra para dentro da casa de Cornélio. Os dois tiveram visões conduzidas divinamente. Os dois passando experiências sobrenaturais de origem divina. E o que aconteceria ali dentro, que Pedro assistiria, se tornaria a base da maior arrancada evangelística da igreja sobre a face da terra, na história do povo de Deus na face da terra. Coisa incrível aconteceria dali para frente. Justamente aí entramos no quarto tema, o dom do Espírito, onde Pedro, assim que batizou Cornélio e aqueles da sua casa, percebeu que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas, que é o relatório do verso 44 a 48 de Atos capítulo 10. E Pedro ficou chocado porque ele ainda estava engasgado. Como que podia o Espírito Santo estar tomando uma pessoa incircuncisa, que não tinha sido circuncidado? E na cabeça de Pedro, o Espírito Santo só tomaria alguém que fosse circuncidado. Ainda estava enraizado na cabeça de Pedro essa questão da lei mosaica, do cerimonialismo. Meus amados, quando Pedro assistiu aquilo ali, ele entendeu completamente, absolutamente o significado do véu do santuário rasgando de cima e embaixo. A régua ali passou completa. Nada mais dos rituais, das cerimônias judaicas antigas teria sentido dali, do Calvário para cá. E dali para frente muito menos, que eles precisariam de se agregar de uma forma agora muito mais ampla, para que daqui para frente as barreiras fossem superadas com maior impacto para o avanço da pregação do Evangelho e, consequentemente, da abreviação da volta de Cristo a esse mundo. Por isso que já entramos de imediato no quinto tema, a igreja em Antioquia. Aqui em Atos 11, de 19 a 26, nós entramos justamente no Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém, nós já estamos dentro do ano 51 da era cristã. E a questão que estava acontecendo ali era exatamente essa. Vamos obrigar o povo a circuncidar também ou não vamos? Tinha os da circuncisão e os da incircuncisão. E aí, exatamente, Pedro testemunha o fato que ele viveu, a experiência lá da casa de Cornélio, do Espírito Santo tomando pessoas incircuncisas e esses falando em outras línguas. Aqui no ano 51, meus amados, na era cristã, nesse Concílio de Jerusalém, foi o arquivamento definitivo da lei de Moisés. Lei de Deus, 10 mandamentos, não, isso é intocável. Mas a lei de Moisés, quando o véu do santuário rasgou de cima e embaixo, a lei de Moisés foi cravada na cruz com ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E a circuncisão fazia parte desse contexto que o batismo já substituía. Agora olha só, quantos anos? Jesus foi batizado no ano 27, nós estávamos aqui no ano 51 e a igreja ainda estava praticando a circuncisão, junto com o batismo. E essa experiência da casa de Cornélio e do Concílio de Jerusalém foi aonde encerrou de vez com esse assunto. Só que também, de forma incontestável, duas coisas aconteceram com esse avanço. E aí as porteiras se abriram para o sucesso da igreja primitiva na questão do evangelismo mundial. Mas a ira do inimigo partiu para cima deles e aonde de imediato, com esse avanço, começou oficialmente a acelerar o processo da execução dos apóstolos. A própria nação judaica estaria tramando e agilizando esse procedimento para tentar com isso abortar ou brecar o avanço da obra de Deus. Se voltarmos um pouquinho na história, entre o ano
41 a 44 da era cristã, poucos anos antes desse concílio, já vimos a experiência de Agripa I, que é o sexto tema, a perseguição de Herodes. Esse Herodes é o Agripa I, que governou entre 41 e 44 da era cristã. Esse Herodes, quando aconteceu o concílio de Jerusalém, ele já tinha matado um dos apóstolos, que era Tiago, e ele já teria morrido também, da forma mais horrível que se possa imaginar. Lá em Atos capítulo 12, do verso 20 ao 23, consta esse relato. Ele foi tomado de vermes, que comeu o cadáver dele rapidamente, por ter desonrado a Deus, por ter lutado contra Deus de forma agressiva. E a morte desse Herodes é um exemplo de todos que fazem mal para os servos de Deus na face da terra. A vingança divina é certa. Se eles, por acaso, tiverem a impressão que morreu sem pagar aqui, o lago de fogo e enxofre está prontinho para eles. Está reservadinho no futuro. É bem escatológico e bem real. Por isso que nós não devemos jamais fazer mal contra os servos de Deus e muito menos tentar atrasar a obra de Deus. Seja pelo nosso mau testemunho, seja por nossa interferência ou tentativa de manipulação na obra de Deus. A obra de Deus é santa e o único dono da igreja é Ele. Tem muita gente pensando que é dono da igreja e pode fazer o que quer dentro da igreja, que pode sair escolhendo a dedo. E não é assim não. Deus é Ele que guia o seu povo. Lançamento de sorte, o último foi Matias. Nenhum critério além do Espírito Santo foi utilizado depois que Matias foi agregado aos 12, ou substituiu a Judas. De lá para cá, é bíblico o registro, é o Espírito Santo que guia. E é Ele que está guiando a igreja hoje. Não tente interferir nisso, que o preço é alto. Paga aqui mesmo. E se achar que não, o lago de fogo e enxofre está certinho para quem gosta de fazer isso. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. A perseguição de Herodes, do próprio governo judeu contra os cristãos, durou até o ano 100 da era cristã. A dinastia de Herodes foram aproximadamente 10 Herodes. Nascia um e vinha outro, e aonde eles ocupavam qualquer parte do Império Romano, que eles ocupavam liderança, era terrível. Eles foram implacáveis perseguidores contra os cristãos. No ano 100, eles conseguiram transferir essa maldade para o Império Romano, e o Império Romano, mais severo ainda, perseguiu e oprimiu os cristãos. Mas, queridos, o sangue dos cristãos era igual semente. Morria um e nascia milhares. Mas o Senhor é conosco. Sempre foi, é e sempre será. Não podemos abaixar a cabeça por nenhum tipo de prova que nós enfrentamos nesse mundo. E a igreja de Deus está lá, firme, é de Deus. Ele é o proprietário da igreja. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da nossa vida. Que Deus abençoe a mim e a você. Que nós possamos ter plena consciência disso o tempo todo, antes que seja tarde demais. Sétimo tema, servimos ao Senhor dos Exércitos. Eu queria citar um texto da Pena Inspirada, Atos dos Apóstolos, página 206 e 207, que diz o seguinte: quando a igreja orar, a causa de Deus irá adiante e seus inimigos serão reduzidos a nada, mesmo que isso não isente a igreja do sofrimento e martírio. A crença de Lucas na vitória do Evangelho é totalmente realista e reconhece que, embora a palavra de Deus não esteja acorrentada, os seus servos podem sofrer e ser acorrentados. Mas o Senhor é conosco. Ele sempre foi e sempre será. E quando o Senhor é conosco, quem poderá ser contra nós? Santo Deus, muito obrigado pela tua proteção e guarda, e principalmente por conservar a nossa fé ativa e viva para a honra e glória do teu santo nome.
Capacita-nos ao exercício da mesma, Senhor, e que possamos, pela Tua graça, cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Te suplicamos isso e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Uh-huh.